para a gente falar um pouquinho de desafios profissionais, ensino profissional, ensino profissionalizante. Eu recebo hoje o empresário Giovanni de Lima, proprietário do Canal C, uma escola muito conhecida aqui na cidade. E ele vai contar um pouquinho para a gente, primeiro a sua história, como surgiu, como chegou até a escola. Seja bem-vindo, Giovanni. Pessoal do Rio Mafra Mix, é um prazer estar aí com vocês. Para a gente começar, quem é o Giovanni? De onde veio o Giovanni? Então, Robson, estamos aí em Rio Negro há 40 anos. Sou nascido em Mafra, mas morei a vida toda em Rio Negro. Sou casado com a Vanessa, vamos fazer 24 anos já de casados. E pai do Natan, pai da Júlia. Sou administrador de empresas, empresário há 17 anos. A gente tem uma trajetória aí, antes de ser empresário, fui estagiário no comércio local. Trabalhei na Autoelétrica Batalha, na descida do Caetano ali, trabalhei 2 anos. Depois trabalhei no CIE, mais 8 anos. E aí depois a gente acabou comprando a escola aí, uma escola que já era tradicional na cidade. Eu com a minha esposa, a gente comprou a escola. E estamos lá, vai fazer agora em junho 17 anos que a gente está tocando a Escola Profissional Canal C. O Canal C tem 29 anos. E esse ano vai fazer 29 anos. Como que chegou o Canal C até a tua vida e você se tornou proprietário dessa escola? Eu sempre gosto de contar, porque assim, quem olha, às vezes o êxito da escola hoje, a gente como empresário hoje, acha que, porque alguém, né, o pai era do pai, depois você começou a tocar, ou eu que fundei, não foi eu que fundei, então foi a Iris e o Elcio, eles são os fundadores da escola Canal C, e me chamaram em 2007 para dar aula. Eu já estava dando aula no SEDUP na época, e aí me convidaram para dar aula, e junto com o convite da aula, quando eu aceitei a opção de dar aula, né, no Canal C, a Iris ofereceu para eu comprar a escola. E aí a gente não tinha, eu era funcionário trabalhando, ganhava salário, ela falou, faça a proposta, a gente foi uns 2 meses negociando, e eles aceitaram vender, pagamento a perder de vista. Então a gente entrou trabalhar na escola com uma dívida grande para pagar para os antigos proprietários. Graças a Deus a gente conseguiu pagar e dali para frente a gente foi evoluindo, né? Tanto eu quanto a Vanessa, que estamos lá 17 anos. Como que surgiu na tua vida esse gosto, esse interesse pela educação, por ensinar, por dividir? Hoje ser professor é desafiador, né? Eu fui para a faculdade de administração na época, né? Quando eu comecei a faculdade, e não pensava em ser professor. Porém, quando eu me formei, já surgiu o primeiro convite para dar aula. Eu trabalhava no CIE eu dava treinamento para o pessoal, para vagas de emprego e tal, sempre ensinando a entrevista, ensinando a fazer o currículo. Porém, lá atrás, quando eu era criança ainda, eu ensinei a minha avó a escrever o nome. Minha avó era analfabeta, então eu tinha lá meus 7, 8 anos, e eu ensinei ela a escrever o nome, então eu acho que isso está dentro de mim, ensinar. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de aprender, gosto muito de aprender, sou muito curioso e também gosto de compartilhar o que eu aprendi. Porque eu falo assim, o aprendizado ele liberta a gente. Então, quanto mais a gente conhece, melhor a gente consegue ver o mundo, melhor a gente consegue administrar as coisas, né, o nosso dia a dia. Então, para mim, hoje eu não sou só professor, o que eu menos faço é professor, mas eu tenho uma paixão muito grande por ensinar. Giovanni, o Canal C, quando surgiu, ele surgiu muito forte como escola de informática e veio ao longo do tempo agregando cursos. Hoje as pessoas têm em mente que talvez a informática ela é dispensável, aprender informática. Tudo veio um pouco mais intuitivo ou aparentemente intuitivo, você aperta em cima, você tem o ajuda nos programas, não é aquela tela verde, aquela tela lá do DOS, né, que quando a gente começou. Como que é a procura pelo curso de informática hoje e ele realmente é dispensável? As pessoas conseguem chegar numa empresa sabendo de forma autodidata? Essa pergunta aí até é importante você fazer porque os pais hoje eles não colocam mais o filho na informática. Alguns pais acham que não é importante porque o filho sabe usar o computador, mas o filho sabe usar o YouTube e sabe entrar no jogo predileto dele. Então assim, às vezes o adolescente, o adulto mesmo, ele vai ver que ele não sabe usar o computador quando ele vai para o mercado de trabalho. Ou quando ele entra numa faculdade, né, que exige dele um conhecimento em Excel, por exemplo, ele não sabe fazer uma planilha ou usar fórmulas. Então, eu falo para os pais, quem procura escola, faz matrícula na informática porque é muito importante. Então, o teu filho, ou a criança, ou adolescente, ele vai usar o computador como ferramenta de trabalho e não como lazer, né, que hoje o YouTube ou o jogo é um lazer, né? Então, o curso ele vai propiciar isso. É uma caixa de ferramenta que está ali, a gente vai ensinar, né, o nosso aluno a utilizar essas ferramentas para o mercado de trabalho. E tanto que a nossa informática lá,
a gente chama informática empresarial, que vai focar sempre nessa linha empresarial. O que compreende assim hoje o conhecimento que talvez as pessoas acham que tem, chega na hora do trabalho, chega na hora de colocar em prática, não tem? Excel, Word, próprio Windows também, os recursos que o Windows dispõe, né, que o Windows vem evoluindo, por mais que a aparência é a mesma, muda um botão ou outro, mas tem recursos a mais sempre. A própria internet, os recursos da internet, né, alguns recursos que as pessoas também não usam se não tiver o curso para encaminhar. E aí a gente tem nesse empresarial, seria esse inicial, que é o Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet, e a gente tem depois a editoração gráfica, que entra a parte aí de Photoshop, CorelDRAW, que hoje, exemplo, o jornal, ele precisa de um profissional nessa área, é difícil deixar um profissional nessa área, né? E o desafio hoje a internet tem muito vídeo no YouTube, muita gente tem, eu vou lá pesquisar no YouTube, eu aprendo, ou eu preciso fazer uma arte, existe o Canva, existe alguns, entre aspas, concorrentes, talvez. Facilitadores. Tem que usar. Que eles acabam enganando, né? Sim. A pessoa que usa um template pronto, uma coisa pronta, ela não sabe fazer de fato, né? E assim, isso vai ser útil uma vez, né? Para quem usa eventual, tranquilo. Agora, para quem usa no uso profissional, que precisa analisar ou precisa resolver um problema, ou usar com frequência, ele dificulta, né? Então, o uso doméstico, perfeito. O celular faz tudo pra gente. Agora, profissionalmente, você não fica direto só com o celular. Então, por isso, saber usar as ferramentas faz toda a diferença. A gente vê hoje salas lotadas, uma procura por cursos, às vezes, da área de saúde, enfermagem, estética, beleza, vários cursos técnicos que você oferece, gastronomia, né? Eu já vi cursos de panificação com uma sala lotada. Como que você vê hoje a procura profissional nessas áreas? Então, Robson, a gente sabe hoje tem muita opção. Então, as pessoas, elas iniciam numa profissão, às vezes não se encontram naquela profissão, ou até começam a trabalhar e resolvem mudar. Então, a procura ela é muito grande, né, certo? O que falta, muitos desses profissionais, às vezes eles já estão trabalhando. Quando ele decide investir num curso profissionalizante, ele já está naquele caminho. Então, ele não vai procurar um emprego, exemplo, panificação. Se você for aí em várias padarias, supermercados, eles estão sempre pedindo gente para trabalhar. Eles não conseguem achar gente para trabalhar. E o nosso aluno que está fazendo o curso, ele já está trabalhando em algum local ou ele quer ser autônomo, né? Então, essa área aí que você falou, beleza, a gastronomia, ela permite que a pessoa trabalhe por conta. Então, tem esse viés também da empregabilidade aí, que a pessoa não vai procurar emprego, ela vai empreender. E como que a escola desenvolve esses cursos? Como que você analisa o mercado para decidir, vamos oferecer essa linha? Então, a gente está sempre antenado com o mercado de trabalho, né? Um dos feelings que eu tenho, que a Vanessa tem, a gente está sempre olhando o que tem no mercado de trabalho, as demandas que esse mercado exige. A gente visita muito cidades fora, Curitiba, Joinville, a gente está sempre em contato, né, nesse universo. E aí a gente vê o que tá no momento, vamos atrás de um profissional para ministrar esse curso. Outro diferencial da nossa escola são os profissionais, a gente tem uma equipe fantástica. E a gente sempre fala assim que quem está lá dentro é referência, né? E a gente tem todos os profissionais de referência nas diversas áreas. E aí a gente lança. Agora, só para contar aí para o pessoal do Rio Mafra Mix, já logo vai estar lá uma matéria, mas a gente está lançando 2 cursos novos aí essa semana, ou no máximo semana que vem. O primeiro é piloto de drone agrícola para pulverização. Então é uma profissão nova no mercado. A estimativa de salário no mercado em torno de R$10 mil, porque o custo hora é caro para você conseguir pilotar. Então esse é um curso novo que a gente já vai lançar no mercado. E outro curso, agora esse ano é ano eleitoral, a gente vai lançar um curso para os candidatos a vereador. Então já estamos montando a grade, 2 cursos que têm necessidade no mercado de trabalho. Então a gente procura essa necessidade, vê um profissional, monta a grade e coloca no mercado para fazer a oferta. Mas agora eu vou precisar perguntar, o que tem nessa grade de curso para preparar para ser vereador? Então, vereador, assim, o que a gente olha? Tem vários candidatos a vereador, então vamos somar Rio Negro e Mafra, acredito que vai dar uns 200, 250 talvez candidatos. A ideia é passar sobre gestão pública, certo? O que cabe à Câmara de Vereadores, qual que é o papel do vereador, o que cabe à prefeitura, né? Como que funciona, como que tramita um ente e outro ente. Então, falar do poder legislativo, falar do poder executivo e também, principalmente a parte da campanha, porque muitas vezes o vereador ele acaba
indo na onda dos outros só, e ele acaba não sabendo o que está acontecendo. Desde uma convenção, é abrir a mente desses candidatos, para que eles entrem numa campanha eleitoral com mais conhecimento, com mais preparo e de uma maneira igualitária, certo? Não onde um sabe mais do que o outro, um não conta para o outro. Falar exemplo de coeficiente eleitoral. Você pode pegar os 200 candidatos, talvez um percentual grande talvez não entenda o que é o coeficiente eleitoral. Então a gente quer explicar isso, deixar claro para todo mundo, para que eles vão mais capacitados para a campanha. Porque, verdade seja dita, quando um candidato faz uma campanha até sem a informação adequada, ele acaba prometendo aquilo que ele não pode, não é nem cumprir, ele não pode, não está nem na esfera dele para pedir. Perfeito. Vou prometer um viaduto na BR. Não é uma coisa que compete ao vereador. Sim. E a gente vê as promessas. Isso mesmo. Então, justamente deixar ele mais esclarecido. E aí ele vai, tenho certeza que ele vai ir para a campanha muito mais fortificado perante o eleitorado dele. Ele vai saber o que falar de uma forma correta. Então a gente quer capacitar essas pessoas. Vai ser um teste agora, nessa eleição, mas a ideia é que a gente faça sempre, criar essa cultura. Eu acredito assim que todo cidadão ele tem que buscar conhecimento político, e principalmente sobre a esfera pública, porque o cidadão, eles criticam muito, falam muito, né, isso está ruim, isso não presta, porém tem coisas que não competem à prefeitura, tem coisas que não competem à Câmara, né, então é bem importante saber. Já que a gente falou disso, você sempre foi uma pessoa muito participativa. Sempre participou de reuniões, participou de debates, tudo que às vezes envolve algo para mudar a cidade, para melhorar uma discussão, o Giovanni sempre está lá. De onde que vem essa vontade de ser participativo na sociedade, na comunidade? Então, Robson, eu me considero uma pessoa muito abençoada, né? Intelectualmente eu gosto muito de estudar e assim eu sou muito assertivo no que eu faço. Dentro do meu negócio, a empresa mudou a minha vida. Primeiro, a educação mudou a minha vida. Eu estudei, graças ao meu estudo eu consegui emprego, consegui dar aula. Graças a isso eu comprei uma empresa. A minha empresa mudou totalmente a minha vida, muda a vida de muitas pessoas. Eu fico muito feliz aí de poder proporcionar capacitação para as pessoas e mudar a vida das pessoas. Quando eu vejo um aluno meu lá no Hospital São Vicente, por exemplo, eu estive pernoitando esses dias lá com um amigão meu, os 4 técnicos de enfermagem que passaram por lá eram alunos da escola. Assim, trabalhando dentro do hospital, então eu fico muito feliz com isso. Então, só que lá dentro da escola a gente se limita só ao trabalho. E quando a gente vai para fora da sociedade, a gente vê muita coisa que dá para mudar, que dá para fazer melhor. Um exemplo que você falou é a associação comercial, igual eu fui presidente, o Douglas hoje está presidente da associação comercial. Eu tenho o intuito de eu estar na associação e fomentar associativismo. Eu quero que todo empresário tenha isso que eu tenho, que ele colha os frutos que eu colho. É fácil? Não é fácil. Mas assim, se a gente se unir, a gente consegue colher esses frutos. Então, quando a gente está fora da sociedade, não só no ambiente de trabalho, a gente pode colaborar muito mais. E o meu objetivo sempre é colaborar. Assim, tendo o êxito que eu tenho, a felicidade que eu tenho em trabalhar, a felicidade que eu tenho em realizar as coisas, eu quero que mais gente tenha essa felicidade também. Giovanni, voltando um pouquinho, antes da gente partir para a pergunta final, você trabalhou no CIE, teve muito contato com pessoas do primeiro emprego, orientando talvez como se portar numa entrevista, o que fazer, o que não fazer, como buscar. Como que você vê hoje o jovem entrando no mercado de trabalho, ou essa dificuldade do jovem não ter um ponto de partida? Ele aventura uma empresa, aventura outra, não sabe o que buscar. Como que você vê hoje a preparação do jovem para o mercado de trabalho, que é diferente de lá atrás, que a pessoa entrava numa empresa, o sonho dela era se aposentar naquela empresa? Na verdade, nós empresários, a gente vai ter que se acostumar com essa cultura. Estive na sexta-feira com outro amigo meu, com o Alex Ribeiro, parceiraço nosso aí, a gente entrou no Rotary, e ele está há 30 anos, ele iniciou na Embalplan, o primeiro emprego dele, e ele está até hoje lá na Klabin. Então assim, é um fato raro isso, né? A pessoa 30 anos na mesma empresa, mudou de empresa e ele não mudou de emprego, né? Então você veja só. Ele está mais tempo na empresa que a própria empresa. Isso mesmo. Então assim, mas o que acontece hoje? O jovem hoje, ele é o imediato, né? Então é a nossa cultura do rápido, da internet, da informação. Então eu não culpo o jovem, é a nova realidade. Na nossa época, não sei se é a tua, mas na minha época a gente tinha horário para assistir desenho, né? Tinha lá, 10 horas da manhã começava aquele desenho. Se você perdesse, estivesse na rua, voltasse 10h15, você perdia o desenho. Só no outro dia que você podia assistir o desenho. Hoje a criançada, eles assistem o que eles querem. Eles mudam a hora que eles querem. E o emprego é a mesma coisa.
Então a gente vai ter que se acostumar com esse jovem, que ele não vai ter essa expectativa de se aposentar, ele não quer isso, ele quer o melhor da vida dele, ele quer ser feliz. Então assim, eu tento proporcionar isso para as pessoas. Tá feliz? Se você não está feliz, procura a tua felicidade. Né? Vai procurar o teu caminho, faz um outro curso, toma uma outra carreira. E assim, nós empresários, a gente vai ter que estar preparado para isso. Eu estava falando antes, às vezes você treina a pessoa, ela não fica, vai treinar outra, até achar alguém que fique. Tem muita gente que quer. Eu sempre falo assim, tem muita gente que quer, tem muita gente que precisa trabalhar e a gente tem que acreditar nisso. Quando a gente acredita nisso, a gente vai mais confiante para essa seleção. E assim, não dá para fazer nada sozinho, a gente precisa das pessoas, né? Isso é o mais importante. Para fechar, aquele jovem que está nos assistindo, que não sabe o que buscar de qualificação profissional, não se identifica, o mercado de trabalho está batendo na porta, o que você recomenda? Você mexe pessoal, você mexe um pouco, não dá para ficar parado. Às vezes o comodismo, né, a zona de conforto faz a gente não se mexer. E hoje também outra coisa, Robson, graças a Deus aí nossa região é uma região que tem uma qualidade de vida muito boa, acesso a emprego. Então às vezes os pais proporcionam para os filhos uma condição de vida boa. E os filhos não querem fazer. Então assim, o que eu digo para os pais? Tem que fazer igual os passarinhos, tem que ir tirando o ninho, tirando o maciozinho do ninho, tem que dificultar para os filhos. Aí o filho jovem não tendo um celular bom, não tendo um dinheiro para sair, ele vai ter que trabalhar. Então assim, e se ele não sabe o que fazer, vai procurar um curso. Os cursos eles abrem um horizonte muito grande. Então o curso profissionalizante ele tem um perfil do quê? Rápido, em pouco tempo você já está capacitado para ir para o mercado de trabalho. Diferente de uma faculdade, a faculdade você tem um horizonte de 4 anos para você terminar. O investimento é muito maior de tempo e de dinheiro. Então, o curso de qualificação é excelente, é a melhor opção para você olhar para o mercado, puxa, é isso que eu quero, eu vou dar sequência. Não, eu não gostei disso, eu vou mudar de área. Então, tem muitas áreas, né? E a gente tem que ser feliz. Eu digo, eu trabalho para ser feliz. Isso que a gente tem que buscar. Giovanni, muito obrigado. Obrigado, Raul, pelo convite. E por contar essa história, né? Para a gente trazer essas dicas para o jovem que está nos acompanhando. Sinta-se sempre bem-vindo no Rio Mafra Mix e quando tiver uma novidade de um curso. Tamo junto. Tá certo, Giovanni, muito obrigado. Continuamos por aqui, aquele pão de queijo, aquele café tradicional dos postos M7. E na próxima quinta a gente retorna com mais um bate-papo em algum posto da rede M7, trazendo sempre aquela conversa agradável.